Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Já sabe, este é o programa que entra em sua casa aos domingos para olhar para aquilo que são os principais acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes, José Jaime e Fernando Lima. Boa noite os dois. Vamos então começar por olhar para os temas dos nossos comentadores, mas hoje pelo José Jaime escolheu a inauguração da central elétrica flutuante de Nacala, que foi feita ontem então pelos presidentes de Moçambique e da Zâmbia. Boa noite. Esta central elétrica que tem 1000 megawatts é para resolver os problemas crónicos de energia elétrica no norte, mais especificamente em Nampula, Niassa e Cabo Delgado, e também a Zâmbia, né, que faz parte, portanto, deste empreendimento, e assim como também se pensa que eventualmente o Zimbábue possa ser também um dos que vai ter energia desta central. Sem dúvida, é um grande passo que está a ser dado, tendo em conta que a região norte tem tido situações muito críticas do ponto de vista de energia, inclusive na zona econômica especial de Nacala. Já houve casos de empresários que reclamaram e pela falta de energia tiveram que desistir dos seus investimentos. Isso tudo faz com que eu escolha este tema como o tema da semana. Agora, não se tem muitos dados econômicos financeiros em relação a esta iniciativa, então é difícil termos uma análise para além disso, mas fica a nota que, pelo menos sob o ponto de vista de solução de uma situação crítica que é esta de energia elétrica no norte, sem dúvida foi dado um grande passo com esta central elétrica flutuante da Enacal. Muito bem, pelos dados que foram apresentados, eu quero recolher, trata-se de um empreendimento conjunto entre Moçambique e a Zâmbia, portanto, com uma contribuição, digamos, equitativa de ambas as partes, no sentido de erguer este empreendimento, cerca de 1.500 1000 watts, digamos, o ouro sobre azul, nesta altura em Moçambique, 100 megawatts, aliás, é ouro sobre azul nesta altura em que estamos a viver períodos de enorme escassez, de facto, do ponto de vista de energia. Resta saber então a que custo é que sai esta energia, porque é de facto a grande questão que se coloca. A fatura vai ser paga pela Zâmbia, que é o principal beneficiário. Neste momento o Cariba está no encaixe de 21%, né? As nossas barragens aqui do Sul têm encaixes dessa natureza, portanto Cariba praticamente não produz energia por causa da seca e, portanto, isto é sobretudo para resolver os problemas energéticos da Zâmbia. De qualquer forma, e nos próximos 6 meses, esta central flutuante vai poder produzir mais 100 megawatts. A fatura, como disse, é paga sobretudo pela Zâmbia, mas isto levanta-nos as questões das tarifas no geral, nomeadamente esta central flutuante, as duas centrais de Ressano Garcia, que era da Agreco, quer da Gigawatt, os preços de Caorabassa, os preços que a Eskom vende energia aqui no Sul, e também uma grande interrogação que é, não obstante estarem anunciadas 4 centrais movidas a carvão para a zona de Moatize, o que é certo é que até agora nenhuma arrancou e já existe muita matéria-prima, porque o carvão de queima, digamos que é um subproduto menor do carvão de coco que é extraído e que é sobretudo o filé mignon do carvão, e é esse o carvão que é exportado. E, portanto, mais uma vez aqui é preciso observar políticas de transparência e a importância do governo ou das suas agências reguladoras que devem observar e analisar estes preços e determinados grupos de interesse que intervêm neste tipo de operações de venda de energia, quer a Moçambique, quer ao exterior.
Bem, 100 megawatts é sempre, são 100, não 1000, 100 megawatts é sempre... São 100 100 mil. Não, 100 megawatts. 100 megawatts. 100 mil é extraordinário. 1000 é metade daquilo que a HCB produz. Sim, sim, A 2000 e tal está a produzir é a Calarabaça. 2000 e pouco, 2000 menos do que 2100. A HCB tem uma capacidade instalada de 2400, mas não está a chegar aos 2400. Portanto, 100 já é uma parte das centrais térmicas para TED são todas ao nível dos 100 megawatts. Só há apenas uma que está da Condesi que está prevista para produzir 400 megawatts. De grandes centrais de produção. Exatamente. Muito bem, vamos olhar para os... aliás, o tema de Fernando escolheu a visita de Barack Obama a Cuba, que vai acontecer então agora nestes dias. Bem, eu escolhi este tema internacional porque me parece significativo. Moçambique fez também parte de toda a problemática da Guerra Fria e penso que a visita de Barack Obama a Cuba encerra mais um capítulo nesta Guerra Fria, encerra um dos grandes tabus americanos em relação a Cuba. Pensava-se que, inclusivamente, qualquer sinal de abertura em relação a Cuba caucionava o voto de apoio na Flórida e do chamado lobby cubano que vive essencialmente no estado da Flórida. Ora, Barack Obama não só ficará na história como o presidente americano que normalizou as relações diplomáticas com Cuba, como o primeiro presidente americano a visitar Cuba depois de 88 anos. Não é aqui importante referir-se se Cuba permanecerá socialista ou não é este o ponto mais importante, mas certamente que a vida dos cubanos será muito mais fácil depois desta visita, depois deste entendimento nas relações entre Cuba e os Estados Unidos, nomeadamente do ponto de vista económico e do ponto de vista dos relacionamentos familiares, uma vez que grande parte das famílias cubanas têm familiares a viver nos Estados Unidos. Do ponto de vista simbólico, diríamos que é o último obstáculo formal da Guerra Fria que opôs então as duas partes. Importa então dizer que o Barack Obama chega precisamente hoje a Cuba esta tarde, que esta tarde de Cuba será já digamos, bastante noite aqui em Moçambique para esta visita e encontra-se então amanhã, segunda-feira, com o presidente cubano Raúl Castro. Esta visita também está no quadro do orientamento de relações de cooperação entre os dois países que aconteceu em julho do ano passado e que permitiu então a reabertura das embaixadas entre os dois países. Importante dizer que os Estados Unidos têm uma embaixada colossal em Havana. Eu tive a ocasião de conhecer há uns anos, fui para Havana, está junto mesmo à beira-mar, está encerrada há muitos anos, praticamente nunca funcionou, mas é uma instalação megalómana, aliás, mega, uma enorme instalação. A altura das relações que haviam antes. Pois, né, seja, uma enorme instalação. E penso que a ideia dos americanos de levar a embaixada aqui para o Marginal é um pouco para fazer esta réplica daquilo que está a acontecer em Havana. Muito bem, vamos olhar então para os assuntos. Esta semana esteve em Maputo Mário Rafael, que foi nada mais nada menos que um mediador-chefe do Acordo Geral de Paz, que depois de ter 16 anos de guerra em Moçambique. Na altura era ministro dos negócios estrangeiros da Itália, já na UE, volta a Moçambique, encontrou-se com o presidente, pelo menos confirmado, que é confirmado, encontrou-se com o presidente Filipe Inhosso e tinha um encontro também agendado com Afonso Dhlakama. Não há ainda confirmação de que tenha acontecido, mas estava na agenda. Fernando, começo por ti. O que é que significa, numa altura em que havia uma carta em cima da mesa da RUNAM falando de mediadores, o que é que significa esta aparição de Mário Rafael, que aparentemente é um nome aceito por ambas as partes? Bem, infelizmente os resultados aparentes desta visita são muito poucos. Mário Rafael tem visitado muitas vezes Moçambique nos últimos meses,
sempre com o mesmo propósito de aproximar as partes. Eu queria também dizer que Mário Raffaelli foi ou pertenceu ao governo italiano, é do Partido Socialista Italiano, mas não é da comunidade Santo Egídio, conforme alguns órgãos de informação Pois, acho que o envolvimento da comunidade Santo Egídio confundiu um pouco as partes. A primeira questão que eu acho relevante nesta visita foi o facto de o governo de Moçambique, ao contrário do que aconteceu nas vezes anteriores, ter dado publicidade ao encontro entre Nyusi e Mário Raffaelli. O segundo aspecto também relevante é digamos, o aparente fincapé do governo em não aceitar uma mediação internacional e, de algum modo, aceitar ou reconhecer o papel que um mediador, que não é um mediador nacional, pode ter num aproximar das partes nesta fase. Quanto aos resultados e daquilo que eu julgo saber, eles não são muito positivos. Logo depois, 24 horas depois de Mário Raffaelli se ter encontrado com o presidente Nyusi, ele manteve um longo encontro, uma longa chamada telefónica com Afonso Dhlakama, explicando-lhe o objetivo da sua visita, aquilo que norteou o seu encontro com o presidente Nyusi e, de algum modo, oferecendo os seus serviços como mediador informal. Ora, esta proposição foi recusada pelo presidente Dhlakama, que não vê necessidade de se juntar mais um mediador às três propostas ou à proposta formulada pela RENAMO para que a Igreja Católica, a União Europeia e o Governo da África do Sul sejam os mediadores para um futuro diálogo entre Nyusi e Afonso Dhlakama. E, portanto, ofereceu a Raffaelli a hipótese de se credenciar ou como enviado da União Europeia ou como representante credenciado do governo italiano para tratar os assuntos de paz e reconciliação em Moçambique. Portanto, para já, é tanto quanto eu sei, isso me oferece dizer sobre a iniciativa de Raffaelli em Maputo. Zé Jaime, queria ouvir o seu comentário relativamente a isto. Vejo aqui uma informação de Portugal Digital, que é um site de informação, que cita a Voz da América a dizer que Mário Raffaelli manteve contactos telefónicos com Afonso Dhlakama na quinta e sexta-feiras sobre, digamos, o diálogo político. É sempre um bom reforço em termos de existência de alguém que tem histórico e um pouco a dinâmica que houve o acordo geral de paz e o processo que ele levou e, sem dúvida, se nós formos hoje em dia a olhar para uma possível mediação da União Europeia, pessoas como ele vão dar um outro peso e estes encontros que houve tanto com o nosso chefe de Estado assim como com o líder da RENAMO, creio que podem, sem dúvida, reforçar um pouco a compreensão desta sensibilidade em relação a aquilo que talvez seja um pouco diferente em relação ao que este processo foi, talvez, há uns 20 anos. Acho que isto tudo o facto de reforça esta ideia que o Lima disse de que... No momento mais crítico pode ajudar, de facto, haja um conhecimento da realidade entre as duas partes. Há uma evolução em certos 20 anos, mas acha que pode acrescentar algum valor? Eu fico com a impressão de quando se põe à mesa a participação, seja da Igreja Católica, assim como da União Europeia, a ideia não é necessariamente que sejam pessoas que não estejam por dentro do que é este processo. Então, neste sentido, alguém como Mário
Rafael, sem dúvida, pode ser um bom recurso, porque já conhece muito bem as partes, eventualmente as partes também se sintam relativamente à vontade com ele. É muito pouco ainda o que é público em relação a isto, pelo que eu não tenho muito mais a dizer para além disto. Fernando, esta semana não foi particularmente rica do ponto de vista de desenvolvimentos no tocante à aproximação neste conflito político-militar que está a decorrer em Moçambique. Para todos os efeitos, o que é que este silêncio pode querer dizer? Que haverá trabalho ao nível dos bastidores, haverá alguma coisa de substância? Não ouvimos nem uma declaração, encorajadora, esperançosa, mas também não ouvimos nada desencorajador. O que é que este pode querer dizer? Bem, eu penso que estamos a aproximar-nos de um período muito crítico em relação a este potencial encontro entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama. O mês de março está a aproximar-se do fim e Renamo e Afonso Dhlakama marcaram ou estabeleceram uma agenda até ao fim do mês de março. Ora, isto poderá encorajar setores no seio do governo moçambicano a não fazer nada ou não tomar nenhuma iniciativa ou iniciativas muito tenues até ao fim do mês de março para desacreditar ainda mais Afonso Dhlakama e a Renamo, nomeadamente dizer o senhor não tomou nenhuma das 6 províncias, não aconteceu nada ao nível das 6 províncias. Por outro lado, e pela voz de elementos do próprio governo, ficamos a saber que há movimentações ao nível, pelo menos, dos distritos, no sentido de a Renamo tentar algumas ações espetaculares a esse nível, tentando provar que está a implantar a administração da Renamo ao nível dos distritos ou de alguns distritos das 6 províncias. Isto não são boas notícias, porque qualquer iniciativa dessa natureza pressupõe confrontações de caráter militar. E este é o outro lado da moeda para não haver qualquer iniciativa até ao fim do mês de março. Ou seja, um grupo de ações violentas por parte da Renamo, por força, a fazer com que o governo dê respostas mais claras a toda esta questão do diálogo. Por isso mesmo. Acredita que a Renamo possa de facto avançar com uma ação de ocupação das 6 províncias onde ele ganhou? Existe essa capacidade de facto, ou era isto uma forma de pressão de Afonso Dhlakama para ser tido em conta? Para causar uma ou duas ações militares de grande espetacularidade, eu penso que existe essa capacidade. Para criar o caos e a instabilidade em 6 províncias, parece-me mais difícil. Por isso mesmo que penso importante que os setores moderados de ambos os lados trabalhem numa opção de compromisso que permita, por exemplo, a Afonso Dhlakama dizer que já há uma solução, ou já há pelo menos uma hipótese de solução para a questão da descentralização e que isto, de algum modo, interrompe esta outra agenda de governação nas 6 províncias. Ou seja, a posição de Afonso Dhlakama não é de todo completamente confortável nesta altura. Para não optar por uma ação de violência, e vimos as suas declarações algo dúbias, mas de algum modo muito violentas na entrevista à Deutsche Welle, em que ele reconhece que foi preciso fazer alguns ataques nas estradas para demonstrar que a Renamo existe e que a Renamo está presente, e está presente pela via da violência. Então,
qualquer outra ação que afaste essa possibilidade de violência parece-me muito importante e seria um passo na direção correta. Agora, as tentações para humilhar-lhe a cama até 31 de março são muito grandes, sobretudo para provar que ele não tem capacidade para fazer grandes ações. Já, precisamente essa pergunta que eu lhe queria colocar. Uma coisa é pôr 4, 5 homens em termos de guerrilha em várias vias estratégicas do país e desenvolverem ações de sabotagem. A outra coisa é tomar grandes centros urbanos, ou seja, no auge da guerra dos 16 anos, a RENAM não foi capaz de tomar um grande centro urbano. Acredita que agora estaria em condições de fazer nesta altura? Em que posição fica Afonso Dhlakama? Agora que estamos hoje dia 20, mais 11 dias não acontece rigorosamente nada. Lendo a entrevista da Deutsche Welle, não fica explícitos esses detalhes se vai-se tomar cidades, até fala-se de distritos, ou seja, o que eu penso que a RENAM pode fazer é justamente o efeito de demonstração, mesmo que isso não implique, por exemplo, chegar ao nível de uma capital provincial. Quer dizer, fazer ao nível dos distritos. Sim, pode ser. Agora, eu penso que qualquer operação no sentido Estou a dar do ponto de vista logístico, uma província, tome províncias como Zambésia, como Nampula, tem uma enorme extensão, exige uma enorme logística para a sua tomada. Eu penso que seria extremamente complicado isto, mas só o fato de a RENAM eventualmente conseguir, por exemplo, tomar algum distrito em si, acho que isso tem um efeito muito grande sob o ponto de vista da afronta ao Estado. Agora, é preciso termos em conta que, como nós temos vindo a ler e a ouvir nos últimos tempos, tem havido um sistemático desaparecimento de quadros da RENAM. Agora, alguns dizem que são mortos, outros raptados ou outras coisas. Ações seletivas. Aí levanta-se o ponto de, na eventualidade de a RENAM tomar algumas partes deste país, qual vai ser a massa crítica ou a massa que tem alguma base técnica para que de fato possa viabilizar este plano que ela tem. E creio que isto ainda não está muito claro, mas sem dúvida Dhlakama neste momento está numa posição extremamente sensível sob o ponto de vista da sua credibilidade como líder. Uma espécie de uma bomba relógio que ele próprio se colocou numa situação extremamente sensível e de forma reiterada ele confirma que no dia 30, até dia 31 de março, portanto, esse plano vai ser consumado. Agora, nas circunstâncias existentes agora, se isso vai ser possível ou não está claro, mas pelo menos nas 6 províncias eu penso que ainda é altamente duvidoso, até porque sob o ponto de vista da sua presença eu tenho sérias dúvidas que ela se faça sentir de igual modo nas 6 províncias que ele tanto reivindica como sendo as tais onde ele vai tomar o poder. Muito bem, não sou nenhum estratega militar, não percebo absolutamente nada destas coisas, mas há aquelas coisas óbvias que a gente tem conhecimento de outras realidades, a tomada de grandes centros urbanos, a enorme logística que é preciso movimentar. Mas vamos estar aqui para ver certamente dentro de 11 dias. Vamos avançar então para outras matérias. Esta semana houve eleições na Ordem dos Advogados. Começo pelo Zé Jaime desta vez. Flávio Menezes foi o vencedor destas eleições, batendo então Stélio Marroquim. Qual é a análise que faz destas eleições? A análise que eu faço é que nós tivemos uma eleição em que, em termos programáticos, eu não vi uma grande diferença. Ou seja, haviam temas.
talvez porque em grande parte a base era o plano estratégico da ordem, Já está feito. como aliás foi dito, mas eu não vi grandes diferenças. E o que eu senti sim é que havia uma certa polarização entre quem é do sistema e quem não é, que em parte Acha que havia questão política chega nessas a eleições? ser muito ambíguo, porque quando olhas para ambas as listas, isso não está claro, portanto existe uma mescla, se é que a gente pode ter alguma classificação de quem é ou não é do establishment, mas no fim penso que o mais notável é que o debate que estava a ser feito dentro da ordem extravasou para além daquilo que eram os próprios membros da ordem. E nós vimos fora, às vezes de forma muito cáustica, debates extremamente acesos, inflamados, às vezes radicalizados em relação Os apoiantes, sobretudo. à ordem. E no fim, acho que a coisa que mais saltou foi isto, é que programaticamente, se nós formos a olhar os grandes temas, descentralização, a questão dos jovens, a questão da procuradoria ilícita, todos esses temas, ambas as listas tinham esses temas. Então, isto é o que salta. Agora, eu senti que, em parte, faltou um pouco um debate para além do que é óbvio, de uma classe que eu penso que ela tem sido extremamente conservadora na forma como ela vê o seu papel no Estado de Direito democrático. Ou seja, existem temas como qual é o papel do acesso à justiça em si. E este assunto não creio que possa ser visto apenas em termos das custas judiciais e muito menos da função que o Instituto de Acesso à Justiça tem, né? Mas também qual é o Instituto de Acesso à Justiça é um órgão da ordem e sobretudo na sua relação com IPAS. Acho que são temas que aqui não foram muito bem analisados. O outro tema que eu senti falta e só vi de forma leve é o papel do advogado e as questões éticas em termos da sua representação dos seus clientes, dos seus constituintes. Eu sinto que este assunto que em certos momentos é crítico, eu não vi uma grande reflexão em relação a isso, e o que eu vi é que era mais uma eleição corporativa, ou seja, era uma eleição de um grupo específico que estava mais a refletir sobre si mesmo do que a refletir sobre o papel importante que este grupo específico tem em termos do edifício do Estado de Direito democrático. E um outro ponto que eu não vi aqui é os desafios, são os desafios que os advogados enfrentam numa economia como a nossa em profunda transformação. E a reação que eu vejo é uma reação mais protecionista, ou seja, como criar condições para que advogados estrangeiros exerçam a sua atividade de uma forma razoavelmente restritiva. Mas o ponto aqui é que também está-se a deixar de se ganhar uma oportunidade de se adquirir conhecimento, e num momento que claramente nós vemos que a nossa classe de advogados ainda não tem a capacidade necessária para lidar com um grande capital internacional. Mas, ao mesmo tempo, vejo que a visão que eles têm disso ainda é muito, vamos dizer, conservadora. E acho que isto é crítico. E, por fim, sinto que não há uma
a reflexão sobre a qualidade técnica do advogado. Eu fico com uma impressão de que os nossos advogados têm uma interpretação extremamente mecânica da lei. Ou seja, você, em raros casos, vai ver alguém a fazer uma defesa e uma análise doutrinária, filosófica do Estado, quando às vezes vem as questões que ele pode estar a ser, quer dizer, que ele é suposto fazer a sua defesa. Então joga muito tecnicismo. É muito mecanicismo até. Ou seja, eu sinto que num contexto em que os nossos advogados vão lidar com advogados das grandes corporações internacionais e que muitas vezes envolvem acordos e contratos cujo fórum muitas vezes pode ser do país dos investidores, eu acho que eles tinham que estar cada vez mais preocupados em ter uma base analítica e tentar, de certa forma, buscar o conhecimento que eles podem ter dos seus parceiros de outras partes do mundo. Então, eu senti, em síntese, que havia mais uma reflexão mais corporativa, com muitos traços para dentro e não uma perspectiva um pouco mais ousada de crescimento da classe em si e também olhando de forma mais profunda para o papel que o advogado tem e deve ter num contexto de um Estado de Direito democrático. Isto eu não senti nesta Muito bem, eleição. está aqui a análise exaustiva do que eu desejo. A tua opinião por volta destas eleições da Ordem dos Advogados? Bem, eu sou jurista, não frequento a Ordem, nem nunca votei em eleições para o bastonário. É assim, eu acho que ambos os candidatos eram muito fracos e também não vi grandes diferenças, mas acho que as pessoas que acabaram de inclinar o seu voto para Francisco Meneto fizeram, Flávio Meneto fizeram como voto útil. Eu já sou grandinho o suficiente para respeitar o Estado, a polícia, os serviços de informação e achar que todos esses serviços e instituições são importantes, mas não me excita particularmente ter um bastonário da Ordem dos Advogados que foi um chefe de polícia. Também reconheço que o desafio... Nem que isso seja um valor acrescentado do ponto de vista de conhecimento, para saber de onde é que ele vem e como é que enfrenta o sistema. Mas pode ser muito melhor utilizado noutras instituições que não numa ordem dos advogados, em que se pretende alguma equidistância em relação ao sistema, em relação ao aparato da governação, em relação ao próprio Estado. Por outro lado, há também aqui um grande desafio. Eu acho que Gilberto Correia e Tomás Timbane introduziram uma notável nível de qualidade e de exigência ao nível da Ordem e que, portanto, elevou os patamares da respeitabilidade da Ordem, embora ambos nunca navegassem muito longe do sistema e do establishment. Mas eu tenho que reconhecer, dada a grande inteligência e capacidade técnica de Tomás Timbane, e no mesmo sentido também de Gilberto Correia, que eles fizeram muito para prestigiar a Ordem e para prestigiar os próprios advogados. Outra coisa que eu também não percebo é o empolamento que houve em relação às eleições para os advogados. Ora, em Moçambique, os médicos, os professores são organizações muito mais poderosas, com muito mais membros e nunca atingem este nível de importância, pelo menos de importância mediática que é dada, e não é a primeira vez que isto acontece
em relação à Ordem dos Advogados. Também, portanto, acho que só isso é um trunfo da própria Ordem. Pois, não, há uns que se conseguem fazer... Não. Significa que conseguiram fazer passar bem a sua agenda para os órgãos da comunicação social. Há muitos jornalistas que, como recurso, fazem o curso de Direito, portanto, há também esta proximidade, mas não me parece que uma eleição para a Ordem, não estando sequer em causa... Acha que a importância mediática que foi dada não tem a correspondência àquilo que é a real importância? Absolutamente, até pelo enunciado que já fez aqui o José Jaime. Agora, pondo um pouco de carne no esqueleto que aqui enunciou o José Jaime, eu acho que é isto importante, e isto é um desafio continua a ser um desafio para a Ordem. Nós vivemos num país com muitas carências, com muitos problemas ao nível do respeito pela democracia e do Estado de Direito. Então, eu gostaria de ver os advogados muito mais empenhados em defesas de causas como a questão das terras, a questão dos doates, a questão dos camponeses, as questões da violência, sobretudo da violência contra a mulher, as questões da família em termos dos direitos dos direitos das mulheres, novamente, ou seja, há uma série de questões em que eu gostaria de ver os advogados muito mais empenhados e com uma voz ativa, nomeadamente as questões da defesa pro bono, ou seja, que os advogados, que os escritórios de advogados façam uma alocação, e uma alocação, em última análise, quase ao nível público de este tipo de situações nós atendemos num regime de gratuitidade, de nossa contribuição como agentes de transformação social, como agentes ativos da sociedade civil. Ora, é isto que eu não vejo. Parece que os advogados estão muito mais preocupados com o seu umbigo, com os seus fatos, com os seus carros de topo de gama. E isto afasta, em última análise, muito os advogados da própria sociedade. Ora, não é este o advogado que, em última análise, pelo menos nós precisamos, em Moçambique, nós precisamos de advogados de causas, precisamos que os novos advogados e os atuais advogados façam até uma certa reflexão sobre aquilo que eram os advogados de bandeira do tempo colonial, que se notabilizaram na defesa de causas, na defesa dos nacionalistas que foram presos, naqueles que lutavam pela independência e que eram tratados como pilha-galinhas, e isso deu uma grande notoriedade e uma grande respeitabilidade a esta classe dos advogados. Portanto, de algum modo, os advogados não só têm que resgatar esta tradição, como também, de algum modo, e eu sei que isto é um tema doloroso na classe para ser tratado, todas as acusações que foram feitas por Samora Machel à classe dos advogados e que levou, inclusivamente, ao fecho unilateral da Faculdade de Direito. Há que olhar com algum espírito crítico, não de orientações e todas essas liturgias de caráter político. Há que olhar descomplexadamente para muitas dessas críticas, mas essas críticas estão lá. Hoje, quem não tem dinheiro não pode ter uma boa defesa. Ora, é isto que nós queremos, ou seja, a sociedade de mercado, a economia de mercado conduz necessariamente a estas situações, ou pode haver alternativas? Eu vivi nos Estados Unidos e faz-se muito dinheiro nas sociedades de advogados, mas também há sociedades de advogados exatamente para tratar os casos das pessoas que não têm dinheiro para ter acesso a um escritório de advogados. Então, eu penso que estas duas reflexões têm que ser feitas. Um último ponto, e em relação à qualidade das candidaturas. Dizem-me no seio da classe que um dos problemas é
a exposição que um bastonário tem e que essa exposição, forçando o bastonário a ter que tomar posições públicas, muitas vezes em assuntos melindrosos, o prejudica na sua vida profissional, lhe causa, inclusivamente, alguns conflitos de interesse nas sociedades onde trabalham. E isto afastou das potenciais candidaturas outros elementos, digamos, com mais formação técnica, com mais qualidade e que poderiam dar uma outra imagem à Ordem dos Advogados. Eu acho que há um ponto que é extremamente crítico aqui, que é a questão do acesso à relação dessa que existe entre a Ordem e o PAJ, e principalmente a questão das restrições que se tem em relação ao Sr. Jean, peço-lhe só, estamos com algum problema de ordem técnica no som. Vamos observar o intervalo, voltaremos e dar-lhe a oportunidade de concluir o seu raciocínio. Voltamos já, sai daí. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Muito bem, já estamos na segunda parte deste Pontos de Vista. Eu segurei aqui o José Jaime quando ainda se estava a referir relativamente à questão da Ordem dos Advogados e a questão crítica do acesso à justiça. Sim, eu dizia que neste assunto um elemento crítico é a briga que existe entre a Ordem e o PAJ, principalmente em relação ao exercício de advocacia pelos técnicos jurídicos. É claro que, por lei, onde existem advogados, é suposto que os técnicos não façam este exercício. Agora, eu acho que é uma questão que precisa ser discutida com profundidade, porque uma coisa é esta norma, outra coisa é a substância que tem a ver com o acesso à justiça e a função do Estado nisto. E depois é preciso vermos uma coisa, seja pelo IAS, seja por outras formas que a Ordem tenha, o ponto é o seguinte: se nós saímos de Maputo para as províncias, o grau, a quantidade dos juristas que existem fora de Maputo é extremamente reduzida e no mar de muitas questões que de fato demandam assistência jurídica. Então, eu acho que há aqui uma reflexão que deve ser feita de forma profunda no sistema todo para que essa questão de acesso à justiça, de fato, possa ser vista e de forma que possa haver complementaridades entre aquilo que a Ordem faz e aquilo que o IPAJ faz, sem que se veja esta questão de forma estanque como tem sido agora. Muito bem, sobretudo a formação dos tais juristas que nós estamos a falar, a proliferação das universidades em tudo o que é lado, concursos, enfim, que capacidade real é que existe nesses lugares todos para a formação. Então são questões que vale a pena refletir. Eu, felizmente, estou a estudar agora direito, decidi voltar para estudar e tenho muito que se diga, mas bom, não vai ser hoje para falarmos sobre isso, exatamente da questão da formação. Vamos avançar para outras matérias. Esta semana, conforme nós tínhamos abordado no nosso último programa, o Ministro das Finanças e a sua equipa estiveram em Londres para
renegociar a reestruturação da dívida da Ematum. A proposta, claramente, nós já tínhamos enunciado, é passar os títulos da dívida da Ematum para o governo, portanto, o avalista assumir esta dívida da Ematum, passando dos 6,5% das taxas de juros que a Ematum pagava, ou pelo menos se tinha comprometido com os credores, para 10,5% parte do governo, e pagando este empréstimo no final, digamos, do período da maturidade, que seria em 2023, portanto, um alargamento de mais 3 anos, conforme exatamente tínhamos falado na última semana. Isto numa semana em que, antes do anúncio, quando ainda circulava esta proposta, portanto, as 3 principais agências de rating baixaram a notação da nossa dívida, portanto, baixaram na sua globalidade, sendo que a baixa mais assinalável foi da Moody's, que nos colocou apenas um passo do default. Fernando, vou começar por ti. Apesar de tudo isto, os credores manifestaram abertura para aceitar os novos termos propostos pelo governo para o pagamento da dívida. Eu queria começar precisamente por aí. 10,5% de taxa de juros. Temos capacidade para pagar isto em 2023, que 2023 é daqui a 7 anos, e eu via que a taxa, os juros há 10 anos, entre 5 a 10 anos dos títulos da dívida portuguesa, estão a 3,34%, e nós estamos a oferecer 10,5%. Isto é para pagar ou para empurrar para a barriga a dívida, e quem mais tarde estiver em 2023 vai se ver com isto. Bem, as pessoas que estão no setor financeiro pensam exatamente assim, que a dívida não é para se pagar, é para se ir pagando e, portanto, indo de negociação em negociação. De qualquer forma, e colocando as questões em contexto, temos que ver que, por exemplo, a dívida portuguesa é de vários bilhões, e aqui estamos a falar de uma dívida de 800 milhões de dólares, da qual já foi paga uma tranche em setembro do ano passado, portanto, inclusivamente está abaixo dos 700 milhões. A questão desta semana é que tivemos notícias mistas. Por um lado, uma grande penalização da parte das agências de notação financeira, nomeadamente a Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's, porque consideraram que Moçambique está numa situação de incumprimento a partir do momento em que não pagou o segundo cupom da dívida. De qualquer forma, e estas coisas não se fazem descoordenadamente, Moçambique estava em contacto com os principais, não só com os credores, como com os bancos que montaram esta operação, nomeadamente o VTB e o Credit Suisse. E a operação que o Jeremias aqui descreveu tem uma boa aceitação, me parece, de uma grande parte dos credores da Ematum, quer o serviço financeiro da Reuters, quer o serviço da Bloomberg, classificou de muito positiva a proposta moçambicana, mas existe agora duas datas muito importantes. Uma já esta quarta-feira, em que os credores que aceitarem esta renegociação têm direito ainda a um prémio de 5% sobre as novas ações. Tipo, se uma pessoa receber 100 aceitar, trocar 100 ações antes do dia 23, ou seja, na quarta-feira, tem direito a receber mais 5 ações, 105 ações. Isto precisamente se passar a dívida da Ematum para o governo. Exatamente. A outra data muito importante é o dia 1 de abril, em que haverá uma reunião dos credores e em que é necessário a aceitação de pelo menos 75% dos credores desta proposta do governo moçambicano para que isso seja vinculativo. Ora, mas sendo certo que todos vão acertar, tudo se encaminha para que aceitem, vários tudo, que já tudo se encaminha, porque digamos que o mercado financeiro não está nos seus melhores dias. Ora, um governo que vem ao mercado dizer que
que aumenta quase 4 pontos percentuais o juro da sua dívida, mesmo, como diz o Jeremias, que isso seja quase já amanhã, isto não são más notícias, isto são muito boas notícias. Aqui estamos a falar de grandes instituições financeiras, não é a poupança do Jeremias Langa e do Fernando Lima. Portanto, são muito boas notícias. Tornando ainda... E a proposta é muito generosa, vamos lá ser francos. Mais. E a questão do 2023 tem importância, porque toda a perspectiva moçambicana é que até 2023 temos o gás a chegar. Por exemplo, esta semana a Eni sugeriu que eventualmente está numa posição vendedora em relação aos seus ativos moçambicanos. Fala-se muito, por exemplo, da venda da Anadarko à ExxonMobil. Só nesta reestruturação de ativos na bacia do Rovuma, ou seja, não a exploração, mas a reestruturação dos ativos, dá mais-valias para Moçambique, de olhos fechados, pagar a dívida da Ematum. E claro... Nos meios financeiros chama-se isso antecipação de receitas. E já tivemos uma lição por causa disso. Pois, exatamente. É a tal questão da fábula da formiga e da cigarra. E acho que, de algum modo, nós nos comportamos mais como a cigarra do que como a formiga, tendo em conta o nível de endividamento em que estamos. De qualquer forma, isto são, no fim do dia, e em relação a esta questão específica, não deixam de ser boas notícias. Quer-me parecer muito mais preocupante o novo relatório do Standard Bank, que acolhe com muita reserva as medidas já encetadas pelo Banco de Moçambique e que sugere que até ao fim do ano, por cada trimestre, vão acertar as taxas de juro em mais 100 pontos percentuais por trimestre, o que dá uma taxa de juro no fim do ano ao nível dos 14%. Aliás, já dissemos aqui na semana passada, quer o RAND, quer o dólar continuam a deslizar e o Metical continua a não encontrar uma plataforma de estabilização. Sejam, como é que olha para esta operação toda? Já dissemos aqui 6,5%, 10 para 10,5%. Há muita generosidade nos mercados financeiros, não há muito paralelo para isto. Isto é resolver um problema estruturalmente ou empurrar com a barriga, tendo em conta o aperto de tesouraria em que o Estado, nesta altura, está. Chegar a cada março ter que fazer um desembolso do serviço da dívida nos termos em que está, em que a Ematum deixou a tesouraria do Estado, é um problemão que era necessário encontrar uma solução e passar esta solução para 2023 com os custos que tiver nessa altura eram de mal ou menos. Olha, é muita generosidade, mas não é por acaso, porque o nosso mercado faz parte do tal grupo dos mercados de fronteira, ou seja, com o sistema financeiro ainda incipiente e que ao mesmo tempo, investidores que estão à busca de oportunidades de mais lucro, é óbvio, olham para esses mercados. E qual é o seu grande atrativo? É a taxa de juros. Pois, mais alta. Mais alta é a taxa de juros. É a regra. Sim, justamente. Então, nenhum investidor iria aceitar, e é por isso que acham que este acordo é mais justo, se a taxa de juros não fosse atrativa. Agora, há aqui coisas que acho que é importante que a gente entenda. Neste sistema de globalização financeira, as agências de notação financeira funcionam como o mecanismo de sinalização e informação, porque as pessoas querem ter lucro, é certo, mas é óbvio que elas não hão de vir aqui para entender a história toda de quem nós somos. Então, elas funcionam, portanto, como um mecanismo que sinaliza se vale a pena investir ou não. Mas, ao mesmo tempo, tu tens outro tipo de instituições, que é o
FMI e o Banco Mundial, que seriam responsáveis por garantir, já de forma interna, nos países, que aqueles países têm uma saúde financeira razoável para que eles possam, eventualmente, participar deste mercado globalizado. E parece que aqui este sistema está a falhar um pouco. Ou seja, o FMI, e aliás isto é uma crítica que já vai sendo feita desde a crise de 2008, parece que está a falhar um pouco em termos de antecipar aquilo que são as crises. Então, daí que, no fim, nós temos que dar esses passos que são extremamente ousados, mas com alto risco. Mas o que eu penso é que... Até porque na anotação feita pela Moody's, estamos a um ponto do incumprimento total e, portanto, do risco absoluto para os investidores. Que deveria ter sido previsto e fiscalizado, entre aspas, pelo FMI. Agora, isso vai ter implicações nos próximos tempos. Quais sejam, é que provavelmente nós vamos ter o olho dessas instituições mais aberto em relação à nossa gestão das finanças públicas. Isso pode ter implicações muito grandes sob o ponto de vista do orçamento público e particularmente sob o ponto de vista do investimento público. Então, é sim, quer dizer, sem dúvida, isto também empurra-se sim para 7 anos, mas isto vem com algum custo. E esse custo certamente nós vamos sentir, não só porque para termos acesso a recursos financeiros vai ser mais caro, sem dúvida, mas também porque vamos ter um olho um pouco mais perto a ver o que é que nós vamos estar a fazer nos próximos anos para a gestão das nossas finanças públicas, sem dúvida. Vejamos, a forma como o governo está a abordar esta matéria junto dos credores, a forma meticulosa, a forma, só a oferta que foi feita, portanto, como estamos a dizer, proporcional ao elevado risco que representa as nossas finanças públicas nesta altura para os credores, como eu disse, na anotação da Moody's estamos praticamente ali no limite, digamos, do default, que significa do falhanço, e qualquer um que vai perceber um país que está sob risco de cair, portanto, falo com uma margem de lucro extremamente assinalável. A questão que eu colocava era, isto contraria com todo o exercício discursivo que nós ouvimos ao nível da Assembleia, sempre que o Governo foi chamado para falar desta questão da Matum, sempre se disse que não era uma empresa rentável, estava tudo bem, contraria autenticamente isto. E quando olhamos para a Matum, para tudo o que se disse, esta semana o Ministro do Mar, Agostinho Mandano, dizia que metade da frota da Matum já tem barcos para operar. Eu olhei para aquilo e disse, come on, esta empresa está... o seu exercício económico já começou em 2013, é certo que foram 2 meses, mas uma empresa que tem exercício económico de 2014, 2015, 2016, vai endividar-se e não tem licença para os barcos, qualquer coisa que não está a jogar bem. Olha, eu acho que os próximos dias vão ser importantes para nós vermos como é que o mercado se comporta em relação aos títulos desta dívida. Porquê? Porque uma das coisas que surge ao de cima é que muitos investidores se sentem enganados. Porquê? Porque a componente de segurança marítima não estava clara e só ficou clara mais tarde. Ou seja, certos investidores não investiriam se soubessem que dos 850 milhões, 500 milhões eram para segurança. Então, há muita gente aqui que, de fato, não soube muito desta história, cujos dados foram chegando aos poucos. Então, não é só a Assembleia, muito mais gente, de fato, ficou sabendo desta verdade, se é que ainda é, aos poucos e pelas meias. Em relação à questão das licenças, parece contraproducente. É como eu ir a um banco pedir emprestado dinheiro para construir uma casa. Ao fim de 4, 5 anos é que
consegui contratar o empreiteiro, entretanto já estou a pagar a dívida há bastante tempo. Jeremias, nós dissemos desde o início em relação a este assunto, apesar de muitas críticas, as pessoas dizem que não, e até acusam de falta de patriotismo, que não há nenhuma estatística das pescas do atum do governo que possa comprovar que que a Ematum fosse viável. Quando tu olhas para estes anuários estatísticos das pescas, estatísticas anuais, inclusive as estatísticas regionais do Índico, de que Moçambique é membro, não mostrava nenhum dado que sugerisse que esta fábrica, a este nível de investimento, fosse viável. E, além disto, lembra-se que há cerca de um ano, a empresa ainda não tinha nem sequer tripulação. Quer dizer, então, há muita coisa nisto aqui, mas, no fim, eu acho que cada vez fica claro que a principal operação, de fato, e isto já não é segredo, ao menos é o que muitos investidores de fato dizem, é que entende-se que a principal operação, que inclusive tem um custo maior, era essencialmente segurança marítima. Então isto quer dizer, já mostra que, e de fato, essas coisas aqui que disse, bom, não são tão, vamos dizer, surpreendentes assim. Foi sempre uma história que nunca teve uma sustentação sólida quando você vai ver dados e os analisa de forma objetiva. Tanto mais que há muito tempo que se fala de um estudo de viabilidade, mas que estranhamente isto é incrível. Ou seja, um projeto que está sob fogo cerrado, muitas críticas, como é que o tal estudo de viabilidade nunca é público? Para que pelo menos cala a boca aos críticos. Isso nunca houve, é estranho isto. Então acho que... Muito bem, Fernando, como é que olhamos esta declaração do Ministro das Pescas de que metade da frota da Ematum já tem as licenças? Bem, eu acho que mais uma vez o Governo está a dar a mão ao palmatório e, por outro lado, a provar da grande improvisação que foi toda esta operação e que a Operação Atum foi um cover-up, ou seja, é um encobrimento para uma outra operação, uma operação securitária. Aliás, não é por acaso que o Governo aceitou transferir para o orçamento da defesa 500 milhões da dívida total de 850 milhões que eram atribuídos à aquisição da frota de atuneiros. Muito bem, vamos avançar para o verdadeiro tema. Esta semana tivemos o Brasil, digamos, nas bocas do mundo inteiro. Vou começar agora pelo Fernando. E eu ver o seu comentário, Fernando, relativamente a tudo isto que nós acompanhamos, os volte-faces, o Lula vai para a Justiça, é nomeado ministro, é desnomeado um minuto depois, voltado, confirmado de novo e outra vez suspensa a sua nomeação. O que é que quer dizer a grande mensagem de tudo aquilo que está a acontecer no Brasil? Bem, aqui há uns anos ficou famosa uma senhora moçambicana bastante poderosa, que cada vez que procedia a uma aquisição menos legal ou uma aquisição usando dos seus títulos, dizia o seguinte: chegou a nossa vez. Então, quer-me parecer que com todas as críticas e a questão está altamente politizada e altamente ideologizada, e vemos através dos debates nas redes sociais que acham que isto é um confronto esquerda-direita, uma questão entre os poderosos e os desapossados. Também me parece que o Partido dos Trabalhadores e as pessoas que dão a cara pelo Partido dos Trabalhadores, uma vez chegados ao poder, também se beneficiaram do sistema. E as questões que têm aparecido na imprensa não são apenas propaganda contra o PT, contra a Dilma, contra Lula da Silva. O resto parece-me, eu não estou tão familiarizado com o sistema constitucional brasileiro como estou com o sistema
americano. Mas há como que uma matriz americana nesta utilização da justiça, dos tribunais, das cortes, ou seja, do Parlamento, no sentido de pôr em causa o atual poder. Eu devo dizer que quase que me senti constrangido esta semana estar à frente do clicar no computador para ouvir a escuta telefónica entre Dilma Rousseff e Lula, que um juiz quase instantaneamente pôs a circular publicamente, dando a entender que Dilma estava a proteger o seu antigo presidente, nomeando ministro da Casa Civil, quase o equivalente a primeiro-ministro do governo da Dilma. Claro que aqui também temos que ver a questão será normal um antigo presidente voltar para o governo para ocupar uma pasta ministerial? Depois dos precedentes criados pelo Medvedev e o Putin, inclusivamente este cenário chegou a ser cogitado aqui para Moçambique, portanto nada me espanta, e isto foi claramente, e me parece isto extremamente interessante, ou seja, o governo PT, ou em última análise, porque há também uma coligação parlamentar que apoia o Partido dos Trabalhadores, eles estão dispostos, tal como aconteceu na Venezuela, e está a acontecer ainda na Venezuela, eles estão dispostos a ir até às últimas consequências e lutar por aquilo que lhes parecem ser os seus princípios, ou seja, não vão entregar o poder de bandeja. E se a questão é de não darem o prazer à direita de humilhar Lula da Silva, de o ter numa qualquer vulgar esquadra de polícia para ser interrogado sobre o seu T3 que aparentemente recebeu como luvas e os cheques dourados. Isso é apenas a ponta do iceberg. Sim, os cheques dourados que recebia pelas suas intervenções em todo o mundo. Eles estão a fazer isso, ou seja, aqui digamos que há um lado já quase de confrontação de partidos políticos e de ideias no sentido cai ou não cai o Partido dos Trabalhadores. Vamos até às últimas e vamos utilizar inclusivamente a poderosíssima arma dos média, a poderosíssima arma que é a Globo, a Rede Globo, que elege presidentes e destitui presidentes. Muito bem, José Jame, queria ouvir a sua opinião relativamente a este assunto. Até há pouco tempo, Lula era uma espécie de uma reserva mundial de popularidade. Como é que olha para esta situação? Olha, primeiro temos que entender que o PT, depois de sucessivas derrotas, ao menos ao menos do Lula em si, teve que aprender um pouco o jogo político, como se joga no Brasil. Aquilo que mais combatia. E parece que exagerou um pouco nesse aprendizagem. Aliás, alguns até dizem que alguém do PT chegou a dizer que nós tivemos que aprender o jogo da direita, né? E pelos vistos entraram tanto nisto, e tanto mais que, se nós formos a ver, o Lula teve como seu vice alguém da direita, e agora a Dilma tem como vice aquele partido do PMDB que está em todas sempre, né? Então, por causa disso é que há muitas coisas aí em jogo. Por quê? Primeiro, sem dúvida que o Lula representa um ponto de inflexão, sob o ponto de vista de transformação social, até posso dizer econômica do Brasil. Ou seja, fala-se nele que ele tirou 30 milhões de pessoas da pobreza. Então, isto, sem dúvida, é uma base muito sólida. Mas teve o outro lado, ou seja, as questões de ética e tal, as coisas todas. Mas aqui, acho que o ponto mais crítico que se coloca, e aí, em parte, esta luta tem um pouco a ver com isto, é que
os adversários políticos de Lula deram-se conta de uma coisa, que por causa deste capital social que ele tem, a não ser que se inicie um tipo de guerra como esta aqui, se forem às urnas, nos próximos tempos, as suas chances vão ser mínimas. E, em parte, por causa disso que eu digo, ou seja, esta transformação social profunda que ele liderou. Agora, esta batalha ética, se ela for vista profundamente, não quer dizer que vá atingir só ao Lula. Okay? Vai atingir a todos, da esquerda à direita. Portanto, é uma questão muito mais profunda do que ser o PT e o Lula que estão envolvidos em uma crise ética. Pois, e o PT, pelo facto de ser um partido de esquerda, um partido com aqueles ideais utópicas de mas a política brasileira já não é tão ideológica assim, e o PT já não é tão ideológico assim. Se calhar não tanto o PT, assim, mas sim, o Lula, pelo seu percurso, um metalúrgico que lutou, uma pessoa com valores, uma pessoa que saiu do nada para se transformar em alguma coisa, é um mito de alguma Não, é um mito sem dúvida. E isto cria, aquilo que eu disse, isto cria uma preocupação muito grande para o futuro político, mesmo da sua base aliada. Tanto mais que neste momento, o ponto crítico de se vai haver impeachment a Dilma ou não é o que vai fazer um dos seus aliados, o PMDB. Nossa. E o PMDB, que é tido como fiel da balança, neste momento já se fala de que houve um acordo com o vice para que ele eventualmente poderá ser aligerada a sua eventual ligação com estes esquemas, mas com o compromisso de que ele não se candidata, portanto, a 2018. Quer dizer, então, há uma rede de interesses que daqui está, que faz com que seja, quer dizer, tenha um desenlace imprevisível. E há um outro ponto aqui que acho que vale a pena pôr, é que a comissão que vai investigar a questão do impeachment, portanto, a comissão legislativa, ela, neste momento, fala-se que cerca de 1/3 dos seus membros, de certa forma, podem estar implicados neste caso. E então, está-se ainda numa certa incerteza se, de fato, esta comissão vai tirar alguma acusação formal a Dilma ou não, e não sabe muito bem se os que são pró ou contra impeachment têm maioria ou não. Então, eu penso que é fundamentalmente quer dizer, é muito mais do que uma batalha pela moralização do Brasil. É muito mais do que isto e está a ser, acima de tudo, expeditado pela ideia de que, se não se ataca o PT nesta base, provavelmente tanto os seus adversários como alguns aliados vão ter poucas chances de fato, se colocarem como uma alternativa viável ao PT, justamente pela base que ele, nesses anos, nesses últimos 13 anos, de fato, a governar, criou no Brasil. Vejamos que aqui levanta eleitoral. Uma questão que está subjacente a tudo isto, que é, se calhar, a grande questão dos novos tempos, a questão da ética na governação, isto no modo geral, transpondo isto para a nossa realidade, para a realidade do mundo atual, na sua generalidade, para nós próprios, esta reflexão sobre a questão do conflito dos interesses, a fronteira entre os interesses privados e públicos, a questão do Estado de Direito, que é válido até chegar ao meu território. Olhamos para Portugal, olhamos para aquilo que está a acontecer com Sócrates e com vários empresários. Eu estive em Lisboa agora até à volta de 2 semanas.
detiveram José Vegas, detiveram Manuel Damasio, todos aqueles que até há pouco tempo viviam de tráfico de influências num manto de pouca clareza, estão ali a ser apanhados, e todos eles com ligações à política. Bem, eu penso que não deixa de constituir um novo paradigma na maneira de como se deve fazer política, ou seja, há muitos anos ou há séculos que a Igreja, que tem os seus problemas, basta olhar o clero papal do século XVI e XVII e todos os vícios e excessos e abusos que eram cometidos no Vaticano. De qualquer forma, em última análise, o clero e a Igreja Católica eram considerados, de alguma forma, um repositório nesta matéria da ética e dos valores. E também me parece que a política era uma questão menor em relação a estes mesmos valores e a estes mesmos princípios. Por força de todos os movimentos alternativos, os movimentos de sociedade civil, que em última análise também tentavam credibilizar a política, nós estamos a ver que há como que um funil limitando cada vez mais aquilo que o político pode ou não pode fazer. Por exemplo, nos Estados Unidos estuda-se muito na cadeira de Casa Branca os excessos de um presidente como John F. Kennedy. Claro que tivemos o Bill Clinton e o seu affair com a secretária, mas exatamente o manto moralista que cercou todo este incidente, quando, aparentemente, na presidência de John F. Kennedy, as coisas eram muito mais liberais. Mas este era apenas o lado moral, mas agora temos já um lado em que é mesmo uma questão de ética. Olhamos, eu dizia que há 2 semanas estava em Lisboa, discutia essa questão da Maria Albuquerque, que era Ministra das Finanças. Ela foi Ministra das Finanças, menos de 3 meses depois foi contratada para trabalhar numa empresa cuja atividade era comprar dívida de empresas que beneficiavam tratamento constitucional. As coisas não são... Existem as chamadas janelas de nojo, enfim, tudo isso. E havia uma discussão ética à volta disto. Eu trago esta questão que há cada vez mais essas discussões, e que têm a ver também com os média, o papel escrutinador dos média, o papel quase de tribunal popular em que se transformaram os média. Por exemplo, agora uma pessoa engana-se numa vírgula no seu CV. Tem que vir à praça pública para explicar se foi no ano de 1990 que fez a licenciatura ou foi no ano de 1989. Portanto, tudo é matéria de escrutínio. O filho foi apanhado num controle de alcoolemia quando estava a conduzir. Isto influencia a carreira do pai ou da mãe. Ou seja, numa sociedade que de algum modo está em crise, e está em crise de valores, do meu ponto de vista, aquilo que se está a procurar é uma nova moralização da política. E, neste sentido, há também esta tentativa de deitar abaixo aquilo que são muitas das nossas referências em termos históricos. O Jeremias estava agora a traçar um pouco este papel heroico do Lula, um operário metalúrgico que chegou a presidente. De algum modo, todo este carnaval que vivemos em torno do PT e de Lula é um pouco para dizer não, o Lula não é ninguém de especial, o Mandela não é uma pessoa especial, são tão venais como nós, ou seja, não há ícones, não há pessoas perfeitas, não há aquelas pessoas para onde devemos olhar como as nossas. Mas algumas das suas evidências acabam por provar. Quando o Lula está sob uma investigação daquela dimensão e aceita um cargo daqueles em que toda a gente está a dizer...
há figuras para a sua dimensão que dizem assim, ok, se eu estou a ser suspeito de alguma maneira, a justiça que faça a justiça, eu não vou para um cargo político. O Nixon tentou resistir ao impeachment o mais que pôde, tinha um batalhão de advogados à volta dele, no entanto, os advogados disseram, chegou o fim, você tem mesmo que resignar, porque não há maneira. Mas só muito rapidamente, vamos ter ocasião, porque é um tema que eu gostava que aprofundássemos, que é um tema que está no mundo inteiro e nós não temos estado a discutir esses assuntos no nosso país, na nossa política, mas cada vez mais se impõe. Se eu sou ministro hoje e passado 3 meses estou a trabalhar numa empresa que negociou diretamente com o ministério onde eu estava. Mas, Jeremias, isso também tem a ver com uma certa emergência de certos grupos. Por exemplo, no Brasil, o surgimento de alguns magistrados com uma vertente um pouco democrática, sem dúvida, abriu espaço para essa luta. Mas o ponto é que essas lutas, aliás, a Operação Mãos Limpas mostra isso. Você pode ter alguma campanha social num certo momento, existe uma onda, um pico, mas se este pico não se transforma numa postura, numa forma social de ser, numa pressão social de ser, é claro que há de ser depois uma onda e depois as coisas voltam como eram antes. E na Itália foi assim, tanto mais que depois dessa Operação Mãos Limpas teve-se Berlusconi. Então, isto aqui quer dizer, é muito mais do que uma onda uniforme, quer dizer, são grupos que põem essa agenda no público, mas só que para que de fato isto seja uma luta que gera resultados, é preciso muito mais. É preciso que haja uma base social sólida para que ela vá à frente. Muito bem, vamos ter a ocasião de discutir, vamos agendar isto. É um tema, de facto, é muito interessante. Aliás, basta olhar como a questão da puberdade, quando foi introduzida no nosso Parlamento, o dilúvio todo que se levantou. Vale a pena a gente refletir sobre este assunto. Probidade. Não, puberdade. Essa é outra lei. Olha só o que eu fui dizer. A probidade, olha só a própria palavra. Muito bem, quero agradecer a vossa presença, aos nossos telespectadores também aí pela atenção. Vamos então marcar um novo encontro para o próximo domingo neste mesmo espaço. Boa noite.